E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da lei de Gauss. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Duas esferas, cada uma com um raio Rzão e com distribuições volumétricas de carga de densidades uniformes mais ρ e menos ρ, respectivamente, estão posicionadas de forma que se sobrepõem parcialmente. Observe a figura ilustrada no quadro. Chame o vetor do centro positivo ao centro negativo de vetor D. Mostre que o campo na região de sobreposição é constante e encontre seu valor. Para resolver o exercício, eu vou começar calculando o campo eletrostático E em um ponto interno de uma distribuição volumétrica e uniforme de cargas elétricas, com densidade volumétrica ρ. A partir daí, eu vou utilizar o resultado obtido na resolução do problema em questão. Portanto, considere aqui uma distribuição volumétrica e uniforme de cargas elétricas. A densidade volumétrica é igual a ρ, permanece constante. Eu escolhi um ponto P interno a essa distribuição, de forma que Rzinho seja menor que Rzão. Logo, recorrendo à lei de Gauss, nós sabemos que o fluxo do campo elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga elétrica envolvida por tal superfície sobre ε0. Como o problema exibe simetria esférica, eu construí uma superfície gaussiana fechada esférica S de raio Rzinho. Eu reforço, em que Rzinho é menor que Rzão. Consequentemente, admitindo que ρ é maior do que zero sem perda de generalidade, sabemos que o campo eletrostático E no ponto de interesse está orientado no sentido de afastamento e ele possui a mesma direção e sentido do versor da normal externa no ponto considerado. E esse paralelismo se repete para todos os pontos da superfície gaussiana esférica fechada S. E por simetria, a magnitude de E é a mesma em todos os pontos da superfície S. Consequentemente, esse produto escalar nos dá o módulo do vetor E, simplesmente E, vezes o módulo do versor N, que é 1, vezes o cosseno de 0 grau, pois os dois vetores possuem a mesma direção e sentido. Logo, esse produto escalar nos dá simplesmente o módulo ou magnitude do campo eletrostático E. Levando este resultado na lei de Gauss e sabendo que E é uma constante, ele sai da integração. Logo, nós temos E que multiplica a integral dupla sobre a superfície fechada S de ds, e isso é igual a 1 sobre ε0 vezes a carga envolvida. A carga envolvida é igual à densidade volumétrica ρ, constante, vezes o volume ocupado por essa superfície gaussiana fechada S. Esse volume é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Logo, a magnitude do campo eletrostático vezes a integral dupla de ds sobre a superfície fechada S é a área da superfície, portanto 4π Rzinho ao quadrado, e isso é 4π ρ vezes 4π vezes Rzinho ao cubo sobre 3ε0. Eu posso aqui simplificar 4π, posso simplificar R ao quadrado, logo, a magnitude do campo eletrostático E fica dada por ρ vezes R, muito bem, sobre 3ε0. Observe no quadro, portanto, o resultado obtido a partir dos cálculos realizados. Vamos agora levar este resultado no problema em questão. Se eu considerar um ponto P qualquer na região de sobreposição das duas distribuições volumétricas de cargas elétricas, eu posso, portanto, construir aqui o vetor R associado à distribuição de cargas positivas
E eu posso também aqui construir um vetor R associado à distribuição de cargas elétricas negativas. Consequentemente, o campo eletrostático total em P, ou o campo eletrostático resultante em P, fica dado pela soma vetorial do campo associado à distribuição de cargas positivas com o campo associado à distribuição de cargas negativas. Na notação vetorial, conforme vimos há pouco, o vetor campo elétrico está orientado na mesma direção do versor R. Se a distribuição de cargas elétricas é positiva, o vetor E e o versor R estão na mesma direção e sentido. Caso a distribuição de cargas elétricas seja negativa, o vetor E e o versor R possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. De forma geral, eu posso modificar esse resultado escrevendo ele da seguinte forma. Aqui nós temos RR versor, portanto eu tenho ρ vezes o vetor R. Levando, portanto, esse resultado na igualdade abaixo, a gente obtém o vetor E+, ele é ρ vezes o vetor R+, sobre 3 ε0, muito bem, mais... Agora, o vetor E-, ele é ρ vezes o vetor R- sobre 3ε0. Agora, note o seguinte, esse ρ é menor do que zero, portanto, eu vou admitir que ρ é positivo e, portanto, a gente obtém aqui menos ρr- sobre 3ε0. Muito bem? Logo, colocando ρ sobre 3ε0 em evidência, a gente obtém o vetor R+, menos o vetor R-. Observando a figura em questão, vemos que o vetor D somado com o vetor R- é igual ao vetor R+. Logo, o vetor D é o vetor R+, menos o vetor R-. Consequentemente, o campo eletrostático E em um ponto P qualquer da região de sobreposição das duas distribuições volumétricas de cargas elétricas é igual a ρ vezes D sobre 3ε0. Perceba que o campo eletrostático resultante nessa região tem magnitude constante. Portanto, o seu valor, o seu módulo, representado simplesmente por EP, é igual a ρ vezes o módulo do vetor D, que eu represento simplesmente por D, sobre 3ε0. Não se esqueça que ρ é maior do que zero. O número ρ é maior do que zero. Muito bem? Este resultado, este fato, eu utilizei neste ponto do vídeo. Lembre-se que aqui havia mais ρ, que multiplica o vetor R-. Portanto, sendo o ρ positivo e sabendo que essa distribuição de cargas elétricas é negativa, eu sustento o ρ e coloco o sinal negativo para concordar com a análise do problema em questão. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.